Bom, pessoal, é isso aí. Vamos que vamos. Nós continuamos, então, estudando o livro Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós estudamos sobre a morte, né? E depois também sobre os primeiros passos aí dos cristãos primitivos. E hoje não vai ser diferente, nós vamos seguir estudando, então. Aí, a Meire entrou aí, ó. Boa tarde, Meire. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Oi, graças a Deus. querida. Bem-vinda. Obrigada, gente. E hoje nós vamos estudar, então, o Filipe anunciando o evangelho na Samaria. Eu vou pedir para o Ramon colocar na tela. Quem que está enxergando aí do computador, de repente, pode ler para a gente. Eu posso fazer a leitura, se eu preciso aumentar um... Ah, obrigada. Agora ficou bom. Eu posso fazer a leitura. Filipe anuncia o evangelho na Samaria. No entanto, os que foram dispersos atravessaram regiões, evangelizando a palavra. Filipe, descendo para uma cidade de Samaria, proclamava-lhes o Cristo. As turbas, atentando para o que era dito por Filipe, estavam unânimes em ouvir e ver os sinais que ele fazia. Pois muitos que tinham espírito impuro, bradando em alta voz, saíam. Muitos paralisados e coxos foram curados. Houve muita alegria naquela cidade. Certo homem, de nome Simão, que estivera antes na cidade, estava praticando magia e extasiando a nação dos samaritanos, ele próprio dizendo ser alguém grande. A ele todos davam atenção, do menor ao maior, dizendo: este é o poder de Deus chamado grande. Davam atenção a ele por causa do longo tempo. Aí precisa subir um pouquinho. Davam atenção a ele por causa do longo tempo com que os extasiava com as magias. Quando, porém, creram em Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, mergulhando homens e mulheres, o próprio Simão creu e, segundo mergulhado, mantinha-se ao lado de Filipe, observando extasiados sinais e grandes prodígios que se realizavam. Os apóstolos que estavam de Jerusalém, ao ouvirem que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto ainda não havia caído sobre nenhum deles, tinham sido somente mergulhados em nome de Jesus Cristo. Então impunham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, trouxe-lhes uma soma de dinheiro, dizendo: dai também a mim esta autoridade, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, disse para ele: precisa subir um pouquinho, por favor. A tua prata permaneça junto a ti para a ruína, porque supondes adquirir o dom de Deus mediante uma soma de dinheiro. Não há para ti parte nem porção neste assunto, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-te desta tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de injustiça. Em resposta, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Eles, então, depois de testemunharem e falarem a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Ótimo, obrigado, Soraya. Bom, pessoal, vocês viram que são bastante versículos, né? E
E esses versículos vão nos dar oportunidade de muita conversa, de muita interpretação, porque são muito ricos. Dando uma analisada nesses versículos aí, a gente achou muita coisa que dá para a gente trabalhar, tá? Então, sem pressa, nós vamos estudar hoje. Se a gente conseguir absorver o conhecimento de toda a perícope aí, tudo bem. Também, se não der, a gente continua no próximo domingo, tá? Só para a gente esclarecer um pouquinho, eu até comentei isso com o Ramon, de início, eu pensei que esse Felipe aí era o Felipe apóstolo. Mas esse Felipe não é o Felipe apóstolo, tá? Ele é um discípulo. Ele é um daqueles 7 que no início, quando deu aquela dissensão lá na Casa do Caminho, porque tinha pessoas necessitando, né, da assistência social. Então, Pedro, eles conversam ali e eles começam a distribuir as funções. Então, Estevão, que era vamos falar assim, a pessoa mais esclarecida ali, pegou algumas funções, e outros 6 também pegaram outras funções, foram 7. E o Felipe é um dos 7. Então, ele não é o Felipe apóstolo, é o Felipe discípulo, tá? Para a gente não confundir. Ele é citado muitas vezes no Atos dos Apóstolos. Então, a maioria das vezes que citar o Felipe, vai estar falando desse Felipe que está no Atos dos Apóstolos, o discípulo, e não o Felipe apóstolo, que era um dos 12. Mas agiu como um apóstolo, né? Muito, né? Muito, muito. A gente vai perceber aí que a ação dele é muito proativa, né? E os resultados, então, fantásticos. E estava com as credenciais de Jesus, né? Fazia a Verdade. cura. Ele era aquele diácono, né, da igreja. Eles são considerados, eles são, né, os católicos e os evangélicos que chamam eles de diáconos. Nós, os espíritas, a gente não usa esse termo, né? Que em Atos não usa esse termo. Algumas traduções da Bíblia usa, porque elas são Bíblias traduzidas da igreja, né? Por quê? Os diáconos são aqueles que são casados, e ele era casado, tinha filhos. Minhas filhas, né? Tinha filho, então. Esse aí é o pai das 4 meninas que eram médiums, né? Eu não sei, porque fala que tem muita citação, provavelmente sim. Diácono. Provavelmente, apesar que a gente fala de casamento, né, de filhos, os apóstolos também, muitos eram, né, Pedro era casado, tinha filhos. Imediatamente inferior a de sacerdote, e cuja função é assistir o sacerdote ou bispo, Tem alguém falando ou não? batizar e distribuir a Não, eu que estou fazendo a pesquisa. Você que está fazendo pesquisa. Ramon, eu vou compartilhar só para para mostrar onde era Samaria. Pode ser? Samaria era ali, né? Logo ali. Só para a gente ter uma ideia, 2 coisas que a gente precisa entender. Quem que eram os samaritanos? Os samaritanos, tem aquela passagem lá da mulher samaritana, lembra? Que Jesus pediu água para ela no poço de Jacó? E era na Samaria. Os samaritanos, eles eram considerados, vamos falar assim, inimigos do povo judeu, né? Quando teve aquela cisão das tribos, como eles eram um povo muito misto, então eles tiveram um problema muito grande. Então, samaritano não gostava de judeu, e judeu também não gostava de samaritano. Mas Jesus quebrou isso, né? E quando ele tem aquele contato com a mulher samaritana, que ele nos traz todo aquele ensinamento, ele fica durante um bom tempo na Samaria evangelizando. E depois, né? Agora, depois da ressurreição dele, agora que os novos discípulos começam a evangelizar, devido a essa perseguição, nós vamos conversar hoje sobre o Filipe. Para onde que ele vai? Ele sai aqui de Jerusalém, onde está em amarelo, na Judéia, e vai para Samaria, que é entre a Galileia e a Judéia.
Porque Jesus nasceu aqui, mais em cima. E onde o templo ficava? Em Jerusalém. A igreja, a gente chama de igreja, né? Porque era dos primeiros cristãos, era uma formação de pessoas, era em Jerusalém. Com a perseguição, eles começaram a evangelizar aqui na Samaria. É importante falar que os samaritanos eram tudo do tronco de Abraão, né? Eram irmãos de raça, né? Eles partilhavam da Torá, né? Como os outros. Mas houve a cisão na época, assim que o rei Salomão morre, que ficam os 2 filhos, eles começam a desentender e onde que houve a cisão das tribos. Até o reinado de Salomão tinha essa unidade entre o povo de Israel, né? Mas depois do falecimento do rei Salomão, que aí começam as disenções e eles se separam, né? Mas eram irmãos da mesma raça, né? Do mesmo tronco, tudo filhos de Abraão. Judeus. Sim, tudo monoteísta, né? São todos judeus. Sim, todos judeus. E é interessante perceber como os caminhos de Deus, né, até quando existem as dificuldades, ele usa as dificuldades para o crescimento. Nós vamos estudar hoje que essa perseguição, eles tiveram que começar a divulgação do cristianismo, da Boa Nova, através dessas perseguições. Então, através dessa dificuldade, dessa perseguição, os discípulos tiveram que se movimentar. E começaram onde? Na Samaria, né? Então, vamos começar aí a conversar. Ramon, eu acho interessante, você fez sublinhou lá no material, a questão da palavra. Acho muito interessante nós começarmos aí, porque o texto fala assim no início, ó. No entanto, os que foram dispersos atravessaram regiões, evangelizando a palavra. Então, a gente podia começar conversando aí sobre essa questão da evangelização e sobre a questão da palavra também. Porque os nossos irmãos evangélicos, principalmente, né, os católicos, eles falam muito da palavra, né? A palavra chegou até você, vamos ler a palavra. Então, o Antônio já está rindo lá. Fique à vontade para conversar. O Ramon também acho que tem algum comentário sobre isso aí. Além da palavra, fala também um pouco do Espírito Santo aí, que a igreja fala muito também, precisava explicar bem isso aí também. Né? Sim, ótimo. Vamos lá. Então vamos, Edson, lembrei de você, porque na reunião passada, você deu aquele enfoque de que os que fugiram, eles não fugiram porque eles abjuraram Jesus, né? Eles fugiram porque eles queriam continuar acreditando e aí por isso eles foram buscar uma outra localidade onde eles pudessem ter alguma liberdade, né? E a gente vê que foi isso que aconteceu mesmo, né? Aqui nessa continuidade aqui dos versículos, fica evidente, tanto que aparece o Felipe aí, né, fazendo essa pregação, né? Foi isso que você comentou, não foi? Na reunião passada? Se o Iris me ouviu aí, mas beleza. Mas foi isso mesmo, eu lembro que ele fez esse comentário que foi muito interessante, né? Porque a gente achou que eles estavam se acovardando e fugindo. Isso, é. Né? Mas, na verdade, não. Eles nunca abjuraram. É muito interessante isso que ele trouxe. E a questão do Espírito Santo, a gente estudou várias vezes também, né? Seria uma comunidade dos espíritos puros que trabalham para Jesus. Né? Então, vamos dizer assim, numa visão espírita, né? Seria essa pleiade dos espíritos, não sei nem se a gente pode dizer espíritos puros, né? Essa pleiade de espíritos que trabalham em nome de Jesus, né? Inspirando os grupamentos, as pessoas, né? Então, quando a gente sintoniza com o bem, de alguma forma, com o amor, com a caridade, com a boa nova, a gente fica envolvido por esse Espírito Santo nessa linguagem bíblica, né? E é interessante essa questão, porque nas notas de rodapé, o Haroldo traz a palavra assim, ó, o vocábulo palavra era comumente utilizado como sinônimo de Jesus, considerado o verbo, a palavra de Deus. Então, até é legal o Hernan ter
ter lembrado, que eu já não estava nem lembrando que tinha destacado isso aí nesse material, né, Hernani? Que eu achei muito interessante eles enxergarem a palavra, né, como sinônimo de Jesus. Achei isso bem forte, né? E todos os materiais que a gente achou aqui, texto do Emmanuel, tem texto do Emmanuel, do Dr. Bezerra de Menezes, diversos outros espíritos, eles trazem a questão da evangelização, mas aquela evangelização interna, né? Aquela evangelização que você só consegue evangelizar o outro se você se evangelizar primeiro. Tem uma série de textos refletindo sobre isso de uma forma incrível, né, Hernani? Super bonita, mas e a gente fica se pensando qual que era a capacidade do Felipe, né? Até o Tony falou muito bem, que ele trazia as credenciais, né? Ele trazia a carteirinha de Jesus, né? E qual que era essa carteirinha? Era a evangelização dele mesmo, né? E aí, não sei se a gente começa a ir para algum texto, Hernani, se a gente poderia ler para refletir, tem um monte, né? Porque eu acho que é o nosso maior desafio hoje. Nós temos uma facilidade muito grande para discursar, né? A gente estuda, a doutrina espírita nos encanta, e a gente precisa fazer isso, né? Multiplicar os conhecimentos e tudo, né? Mas a gente vai ganhar muito em potência nesse processo, se a gente conseguir fazer a mudança interior mesmo, né? E o que você acha, Fernando? Vamos pegar algum texto aqui para a gente? Tem um texto aí que eu achei muito interessante, dentre todos, né, Ramon? Só que foram muitos, que ele chama Em Ação Evangélica. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão em cima dele, porque eu acho que dá para também pegar um fio para a gente continuar conversando. Tá logo no início, aí deve ser o terceiro. Enquanto eu pego aqui, e até interessante que tem uma parte que a gente fala de prodígios, e eu até vou ler aqui, é bem curtinho aqui, que eu peguei agora enquanto a gente conversava, porque lá tem a palavra dizendo que eles realizavam prodígios, não tem? E olha aqui que legal. Até para inspirar esse nosso estudo sobre evangelização, né? Mas olha o que ele fala aqui, ó. O aprendiz perguntou ao orientador: instrutor, o que vem a ser um prodígio? O professor esclareceu: geralmente um prodígio nasce da paciência de alguém que gastou muito tempo da própria vida a fim de preparar-lhe a chegada, né? Então, esse acho que é uma reflexão muito importante, porque mesmo essa evangelização que a gente vê nos apóstolos, nos discípulos, que é o caso do Felipe, requereu deles um trabalho, um alto trabalho muito grande, né? Eu não sei quanto a vocês, mas durante algum tempo, me dar conta de que eu ainda tenho tanto por fazer na minha evangelização, me dava uma desanimada, né? Uma certa frustração. Mas, por outro lado, eu comecei a perceber que mesmo eu que falte tanto, de pouquinho em pouquinho já foi um tanto, que não teria vindo se não tivesse começado, né? Então, essa questão do trabalho árduo, né? E a hora que a gente vê durante uma existência inteira esse empenho, de pouquinho em pouquinho, para a nossa própria evolução vai significar muito, né? A gente não precisa se comparar com os outros, a gente pode se comparar com a gente mesmo, né? E nunca deixar de buscar esse pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco virou um prodígio, o tantão que a gente alcançou, né? Isso me chamou a atenção aqui. Agora já vou colocar o texto, Hernani. Como é que chama o título mesmo? Aí vira o menino prodígio, né? Talvez o velho prodígio, né? Hernani, como chama o texto mesmo, hein? Ramon, tem muitos, mas Em Ação Evangélica aqui. Eu achei interessante, que ele é mais curtinho, acho que dá para a gente conversar, esse que você já comentou aí um pouquinho. Isso. Tá no jeito. Isso. Quem poderia ler, por favor?
As vozes femininas são mais entendidas. Eu vou Nessa... lendo enquanto a Soraya, depois ela continua, né? Em ação evangélica. Caso o livro repousasse indefinidamente na prateleira, o esforço do escritor teria sido inútil. Se todo o carro estivesse tão somente destinado a enfeitar residências, a indústria automobilística desceria a estaca zero. Quando o título acadêmico estiver arquivado sem atividade que corresponda às habilitações que ele oferta, o educandário terá funcionado em vão para o detentor. Se a terra deve ser livre para criar toda espécie de erva daninha que lhe reponte do seio, todas as técnicas da agricultura se ergueriam em vão. Nenhuma comunidade levanta navios unicamente para dar espetáculos de grandeza, e sim para valorizar a navegação e engrandecê-la dos perigos do mar. Outrossim não assalaria bombeiros, nem lhes administra instrução para que eles apenas anotem a presença ou os estragos do fogo, mas sim para que extingam as forças desencadeadas do incêndio, às vezes com risco das próprias vidas. Assim também nós, em ação evangélica. O Senhor não nos chamou para exercer o papel de censores de sua obra. Se lhe aceitaste o convite para colaborar na seara de amor e luz do reino de Deus, recorda que fomos engajados com a permissão dele nas fileiras do bem para compreender, abençoar, trabalhar e servir. Tá aí, para a gente refletir um pouquinho sobre essa ação aí, né? De evangelizar. Aí, no caso, põe a ação, não é a fala, né? É a ação, é o resultado, realmente a reforma íntima e realmente a prática. Nós temos, por isso que naquele livro, As Cartas do Cristo, que fala Pedro, acho que é Pedro ou Paulo, não sei, no livro, sobre o Pedro, é sobre os apóstolos também. Cartas vivas significa, tem que ter uma transparência mesmo. Não é só palavras, né? Não é aparência de cristão. Aparência é fácil. Enrolar, fazer promessa, ou mostrar prodígios, entre aspas, para enganar os olhos ou enganar as pessoas. Não, tem que ser verdade. Tem que ser real. Senão não evangeliza, né? Por isso que eu acho interessante, estudando sobre pedagogia e estudando espiritismo, eu encontrei uma contradição em muita gente espírita, do meio espírita. Muita gente que estuda Rousseau, por exemplo, fala que o homem nasce bom, perfeito, a sociedade o corrompe, né? A base, assim, da pedagogia russoniana. Mas, em Kardec, quando faz o resumo de Platão e Sócrates, na introdução do Evangelho, fala o seguinte: a virtude não pode ser ensinada. É um dom
de Deus. E eu fui estudar profundamente isso, porque tem um problema da graça, que eu não entendia, porque eu vim do catolicismo. No catolicismo, a graça, assim, você recebe de fora para dentro. É uma graça. Eu sou uma beneficiada. Eu tenho um privilégio. No Espiritismo é claríssimo. Não tem privilégio nenhum. Cada um é responsável, tem uma responsabilidade imensa sobre os próprios atos, sobre a postação, sobre a própria imagem. Nós somos responsáveis. Como diz, a graça não vem de graça. É uma conquista e é um mérito. Então, é individual, cada um que vai desenvolvendo isso. Então, por isso que a gente vai aprofundando, né? E esse estudo desse grupo faz a gente fazer isso. E a fundo nas questões. Ô, Gleide, interessante você falar isso, porque eu lembro de uma conversa, uma história, né? Que lá no Chico, depois que ele acabava toda aquela reunião, né, de psicografia, todo mundo ia embora, às vezes ele ficava até tarde, chamava algumas pessoas para a casa dele para tomar um chá, ou às vezes ficava ali na casa da prece mesmo, e estavam presentes lá o Chico, o Herculano Pires, e mais algumas pessoas, e eles discutiam sobre a questão da evangelização. E a discussão era o seguinte, para ser evangelizador, precisa ter pedagogia, precisa ter letras, ou não precisa? Aí um falava que precisava, outro falava que não precisava, e o Chico quieto, né? Aí aquela discussão rolando, aí eles falaram assim, Chico, e aí, precisa ou não precisa? Ele falou, ó, Emmanuel está falando aqui que para evangelizar, o que precisa é de amor. Então, assim, traz para o nosso estudo o que o Felipe fez. A gente não sabe se o Felipe era um intelectual, se ele era uma pessoa de muitos conhecimentos, se ele era letrado, mas o que dá para perceber é que quando ele chegava, ele trazia consigo todo aquele amor dele e o amor também do Cristo, porque ele trazia a palavra. A palavra, conforme nós já estudamos agora, é o próprio Cristo. Então, quando você traz o próprio Cristo na sua vivência, esses prodígios que o Ramon leu aí agora há pouco, ele aparece com naturalidade. Então, o que acontecia naquele momento ali era algo muito grande, que só podia vir de uma pessoa, que era o canal, né? Que era um canal limpo. Porque muitas vezes a espiritualidade precisa de atuar e ela atua conforme ela precisa. Mas para fazer o que ela fazia, o que ele fez naquele momento ali, com certeza ele era um canal muito limpo e ele tinha amor. Então, atuar pela palavra, que era o próprio Cristo, e pelos espíritos santificados, que eram os espíritos santos, tem que ser um ser muito evoluído, né? Tem que ter amor. Isso é interessante, Hernando, que a gente vê que o Pedro, com o próprio Cristo, ele teve um momentinho, né? Em que Jesus falou que foi o próprio Pai que te inspirou para falar, né? Quando ele fala assim, tu és o Filho de Deus, etc. Daí passou um pouquinho depois, ele escorregou, né? Na hora que Jesus falou que ia ser crucificado, blá, blá, blá. Aí o Pedro escorregou, ele entrou na angústia, no medo, no orgulho, e aí o Jesus foi lá e admoestou ele, né? Então, eu achei muito simbólico, assim, a forma que eles contam do Filipe, e contam que o Pedro e o João depois vinham colocando as mãos sobre as pessoas. Uma vez eu escutei o Luísio falando que toda vez que você vê a mão, significa trabalho. Então, é como se fosse o trabalho deles ali, de evangelização, de convívio. Não é só, a gente tem aquela visão do passe, né? Depois a mão deu um passe. Pode também ter acontecido isso, né? Mas pode significar também que é todo o trabalho de pregação, orientação, convívio, curas, tudo o que aconteceu naquele grupamento durante esse período, abriu o canal do coração das pessoas.
né, para que elas pudessem sintonizar-se com Jesus, né, com a palavra, com Jesus, e começarem a trazer isso para dentro de si e começar também a pregar no sentido de pregar com os próprios exemplos, com a própria transformação. E isso pode acontecer com a gente, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de às vezes, você está num momento difícil com alguém e ser envolvido por alguma coisa que te inspira, né? E aquilo ali, você foi envolvido pelo Espírito Santo, se a gente fosse usar essa linguagem, né? E todas as vezes que quanto mais tempo a gente consegue se manter nesse ideal, né? E talvez o nosso grande desafio seja a gente, diante das provocações do mundo, que o mundo nos convida e nos provoca para sair dessa sintonia. Seja na hora que alguém sei lá, fala de política, na hora que alguém diverge de você, na hora que alguém te calunia, na hora que alguém te magoa, na hora que... E essas coisas vão tirando a gente desse caminho. E aí, o que é o nosso esforço? De perceber, não sair do caminho, né? Sair. Agora eu vou voltar. Acho que falando de uma forma muito prática, né? É a gente começar a perceber no nosso dia a dia esses pequenos momentos. Porque aí, assim, nós vamos superando, sabe, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Se a gente se empenha nisso sem também sofrimento, né? Aquela coisa masoquista, né? Mas se a gente se empenha em conseguindo, no tempo, a gente adquire essa evangelização, essa autoevangelização, que evangeliza. Autoevangelização que evangeliza, né? A gente ganha essas credenciais, né? A palavra também, o que é a palavra? É um recurso da evangelização. A palavra é um recurso. Agora, não é só a palavra em si da intelecto, vamos dizer assim, da intelectualidade, da superioridade, e o outro é ignorante, só eu que tenho conhecimento. Não é essa vaidade cognitiva de alguém que sabe mais do outro. É isso. É porque a palavra, ela tem que ser carregada de uma energia. E essa energia que vem junto com a palavra, ela é ela que vai imprimir no espírito uma mudança, e não as próprias palavras, por mais bonitas que sejam, não é? Por mais bonitas que sejam. Outro dia eu estava lendo uma orientação dos oradores da USE, uma fala do Haroldo Dutra, falando da tribuna espírita. E falando que a tribuna espírita de oradores tem que estudar muito o orador, tem que saber o que está falando, porque não cabe ali um diálogo, uma discussão. É tribuna espírita, ou uma oratória que não vem para... Não é um estudo, há uma diferença entre uma oratória e um estudo, uma reflexão. Aí eu fiquei assim, pensando, tem que haver mesmo um diferencial em que eu me veja, porque como eu sou, como diz, entre aspas, uma oradora da USP, eu não me encaixo bem em oradora tribuna, porque eu não tenho esse conhecimento todo, eu sou uma pesquisadora engatinhando do espiritismo, eu acho que eu não poderia ter esse status de oradora, não. Mas eu me proponho a ser evangelizadora, é diferente. Por quê? Para você levar o ensinamento do Cristo
ao outro espírito, para ele refletir comigo o que aquela palavra do Cristo faz em mim. Entendeu? O que aquela palavra me modifica e modifica o outro. E aí cabe dúvida, cabe diálogo. O que você quis dizer com isso? É mais assim, grupos pequenos de estudos, que a gente tem uma oportunidade real de trocas, de busca de informações do Evangelho, como esse pequeno grupo, que hoje estamos em 9. É bem diferente. Em 9 eu tenho maior liberdade de perguntar, né, para vocês aqui a minha dúvida. Eu fico muito mais à vontade, né? Não é uma cátedra, a tribuna. Isso me preocupa um pouco, assim, até de se aceitar a ser orador espírita. É bem pesado. Então, eu me identifico muito mais aí como uma divulgadora do Evangelho, uma divulgadora e uma estudiosa do Evangelho, para que eu me aperfeiçoe cada vez mais. Vocês Como entenderam? servidor também, né, Gleide? Acho que se a gente pensar em servidor, a gente é um servidor, por mais que você serve um copinho de água, ou você serve um jarro de água, você está servindo, né? Justamente. Então, aquele que se propõe a servir já é um evangelizador. É claro que o verdadeiro evangelizador seria o Felipe, vamos falar assim, o ideal, aquele que traz o Cristo na sua vivência. Muitos de nós, eu falo por mim, não consigo trazer ainda, porque eu tenho muitos defeitos. Mas, de repente, eu já estou trazendo uma gota d'água numa palavra que eu falo, ou num gesto que eu faço, né? Então, eu acho que essa reflexão sua é interessante, porque traz isso. A gente traz o máximo que está no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, mas a gente traz um pouco para a nossa vivência. Aí a gente faz aquele balanceamento. Sempre pensando no quê? No que a gente tem que buscar, na nossa chegada. O que é a nossa chegada? É o que o Cristo nos mostrou, né? Eu venho vos preparar o caminho. Aí a gente tem que seguir nesse caminho. Meire, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, é que assim, faz tanto sentido o que a Gleide está falando, porque assim, eu li uma mensagem que o apóstolo Paulo falava, que a gente tem que receber a mensagem no coração. Porque ele fala, recebei-vos a mensagem do Cristo no coração. Porque o que a gente deduz? Porque é no coração que transforma, né? Porque, assim, até eu estava comentando isso com a minha irmã essa semana, né? Eu tinha que preparar um comentário de 10 minutos, né? Na casa espírita que eu frequento, que eu falo na sexta-feira. Então, eu tinha que falar sobre a destinação da Terra. Então, assim, a gente pode buscar várias teorias, vários teóricos, porque falam muito sobre astronomia, fala dos astrofísicos. Falei, gente, mas de teoria o mundo já está cheio, né? Então, a gente tem que usar uma palavra que transforma e que toca o coração das pessoas. Porque, igual comentei com a minha irmã, eu falei assim, o que não faz sentido para mim, não fará sentido para o outro, né? Porque eu penso que evangelizar seja isso, é tocar o sentimento, porque é aqui que vai transformar, né? Então, assim, de teorias, acho que nós já temos muita teoria, não desmerecendo de maneira nenhuma a intelectualidade das pessoas. Mas, assim, Meire, eu penso o meu propósito é esse, né? Toda vez que a gente vai usar da palavra, vai usar do verbo, tem que ser um verbo transformador, né? Que faça sentido para as pessoas, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, em todas as áreas. Mas eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que ela fala, eu preciso pensar não naquilo que eu ainda não sei, mas eu preciso pensar naquela imensa possibilidade que eu tenho de aprendizado. Então, acho que é isso que é importante a gente pensar, né? Lógico que a frase de Sócrates que fala que só sei que nada sei faz todo sentido para nós, né? Mas é a imensa possibilidade que existe de aprendizado dentro da seara do evangelho, né? Nós estamos caminhando mesmo, engatinhando, né? Porém, há um universo inteiro ao nosso dispor para a gente seguir essa caminhada, né? Eu penso que seja isso. Outra coisa que eu queria comentar é a respeito da mensagem, que fala assim que nós não devemos ser censores da obra de Deus. Achei muito importante, porque eu li essa semana uma história de Jesus com Pedro,
Então, Jesus pede a Pedro para ir numa pequena comunidade auxiliar uma família que estava cheia de problemas e tinha uma moça que estava sofrendo um processo de loucura. Na época, eles falavam, né, estava endemoniada. E Pedro vai auxiliar. Então, na hora que ele chega, ele vê o pai se embriagando com o vinho na entrada, depois ele vê a mãe espancando uma pequena criança porque tinha furtado uma coisa que tinha de comida da mesa. Depois veio o irmão, né, cheio de problemas com várias mulheres que estavam ali, né, na vida de prostituição. E quando ele chega para atender a endemoniada, ele fala que ela falou um monte de impropérios para ele, e ele sai correndo e chega lá, ele conta tudo para Jesus aquele que ele viu. Né? Assim, na hora que eu cheguei, o pai estava se embriagando na entrada, a mãe espancou uma pobre criança por causa de um alimento, o irmão estava perdido com más companhias, e quando eu entrei para auxiliar a pequena endemoniada, ela fez um monte de impropérios e eu saí de lá correndo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, eu só te pedi para auxiliar. Então, quer Como dizer... se já não soubesse, né, Miriam? Então, quer dizer, não é para censurar, porque ali precisava de auxílio, era lá que precisava, não era que o problema da família todo mundo já sabia, né? Pedro, o que eu te pedi? Apenas para auxiliar. Então, se a gente for ficar censurando tudo, gente, há muitas questões a serem resolvidas no mundo. Mas como a gente já está na fileira do Cristo, já demos um pequeno passo, é auxílio agora, né? É auxílio. Muito bom, viu? É verdade, viu? Uma vez eu fui criticada porque um evangelizador da nossa casa espírita, no estudo de evangelho, falou de Gramsci, aquele teólogo do materialismo ou do marxismo, sei lá o que, né? Aí, como diz, o evangelizador, etc. Aí, como diz, você não vai tomar uma atitude com o seu evangelizador da sua casa espírita? Eu falo, mas eu não sou fiscal dos evangelizadores. Eu não sou fiscal, eu vou evangelizar quem... Vou ser fiscal de saber quem que ele vota, é o espírito que está na minha casa espírita. Então, eu vou ser juiz, censurar, olha a censura que está na moda hoje. Gente, é isso aí. Evangelho, essencialmente, que eu entenda, é equilíbrio. No mínimo, nós temos que ser pessoas equilibradas, no mínimo. Claro que ainda a gente não resolve todas as questões morais que o Evangelho está propondo, ele não está impondo, ele está propondo transformações morais. Mas, como é um processo de desenvolvimento, né, de mudanças e transformações morais, é muito lento, por isso que não pode haver esse julgamento. Por isso que o próprio Cristo falou, né? Não julgueis, a fim de não ser julgado. Então, o mínimo que a gente precisa ser é não julgar. Não julgar. A Casa Espírita, adorei, né? Que você falou que chegou, ele foi vendo uma porção de coisa errada, ele já estava censurando tudo que estava acontecendo, o quê? Isso aqui não tem jeito, não. E nós não estamos para ser censores, juízes ou ser fiscais dos irmãos que estão na nossa casa espírita. Nós estamos todos unidos para ajudar, servir, colaborar e na família, em todo lugar. Por isso que a palavra, voltando para a palavra, ela tem uma vibração, né? Então, lá em Sacramento, tem uma moça que contou um detalhe sobre a palavra, que é o seguinte: o menininho que foi na casa espírita lá na Evangelização, ele tinha feito uma arte com o cabelo dele. Esses menininhos que cortam o cabelo assim, torto, e o menininho chegou e ela pegou e falou que não falou nada para o menino. Mas só de olhar, o menininho já começou a chorar.
Aí ela começou a falar assim, gente, o meu pensamento chegou antes, o meu sentimento chegou antes. Quer dizer, quando ela bateu o olho no menininho, já viu o cabelinho torto lá, que o menininho tinha feito um estrago no cabelo. E o menininho chorou porque, lógico, é a vibração da palavra. A vibração já, como já não tinha falado nenhuma palavra errada ou crítica ao cabelo, mas o menininho chorou assim mesmo. Mas é por causa da vibração do pensamento. Olha, que engraçado. É isso mesmo. Aí, dentro desse assunto da evangelização, só para a gente seguir depois, o Ramon vai colocar mais um texto, e depois eu quero ver o comentário do restante do pessoal aí sobre esse texto, depois a gente segue. Eu Coloca posso aí, Ramon. falar uma coisinha enquanto ele põe? Pode ser. É que eu estava pensando aqui na questão do Felipe, né? E pensando que a evangelização, ela, quando o Chico fala, né? Do recado do Emmanuel, é preciso amor, né? Para evangelizar. Então, mas é um amor que faz com que aquilo seja vivido, né? Você vive aquilo. E a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto é que é um amor que transborda a ponto de você querer dividir com as pessoas. Eu acho que é isso que é o evangelizador. Então, eu acho que aquilo está transbordando, né, para fora dele. E ele tem essa necessidade de compartilhar. Ele é mobilizado, né, por essa generosidade de compartilhar. Eu tenho tanto que eu preciso dividir com vocês. Eu acho que um evangelizador, ele tem que ter esse espírito, né, desse amor transbordando, a ponto de não caber dentro de mim. Eu preciso dividir com outras pessoas. É essa sensação que eu tenho quando eu vejo aqui essa passagem. E esse exemplo de transbordar é muito interessante, né? Porque as pessoas que a gente conhece, que são extremamente, assim, boas, né? Em todos os tempos da humanidade, elas realmente transbordavam, né? Esse amor. E ele, quanto mais amor, mais atingia as pessoas. Você pega o Chico mesmo, né? Quantas pessoas ele atingia e ele nem imaginava que estava chegando esse amor lá. De tanto que transbordava, o copo dele transbordava e inundando todo mundo, né? E agora a gente, de repente, alguma atitude transborda um pouquinho, tem vezes que a gente nem transborda, né? E fica, cada um dá o que tem, né? Tem aquele ditado, né? Mas muito interessante você trazer isso, viu, Soraya? Porque é isso mesmo. Sem pensar que todo mundo, de alguma forma, é evangelizador. Eu posso ser evangelizador no meu trabalho, dentro do meu lar, na casa espírita, no trânsito. Por quê? Porque eu vou conseguir passar uma mensagem conforme a minha vivência, né? O Felipe vivia muito, transbordava muito, né? Foi o que eu disse, a gente tem esses exemplos maravilhosos para a gente ter um parâmetro para nosso caminho, né? E sabe que, assim, ultimamente tenho refletido muito, quando você convive com alguém que é tá muito ácido com a vida, muito negativo, às vezes não tem espaço para você falar dessas coisas, da fé. Como é que você toca o coração dessas pessoas, né? Eu tenho me perguntado muito sobre isso, porque se você vai com um discurso, a pessoa não vai te ouvir mesmo. Aí é que ela vai ficar brava. Se ela já é uma pessoa brava, aí é que ela vai ficar mais brava, né? E aí você tem que ter uma empatia danada, né? E saber como é que você vai fazer. E aí, se você estiver transbordando esse amor, né, Fernando, os jeitinhos vão aparecendo, sutis. E eu acho que a gente também, quando a gente for convidado para fazer alguma palestra, alguma coisa, a gente tem que começar a pensar muito nisso. Esses dias eu vi uma palestra do menino, Vitor Hugo Menino, eu acho que ele é muito bom nisso. Tudo que ele pega para falar, ele põe um amor, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão. E ele falou, ó, quando eu vou falar, eu gosto de ver o que eu estou sentindo daquilo que eu estou falando. Eu escutei isso, foi uma lição para mim. Porque como é que a gente vai imprimir esse caráter de consolo na doutrina espírita, né, se a gente não fizer isso? Né, se a gente só repetir conceito.
né? E quando a gente vai falar, tem um público diverso, né? Tem pessoas ali que estão nessa vibe de ceticismo, outros estão na vibe de materialismo, outros de vícios, outros de depressão, cada um está numa vibe. E o que a gente pode fazer para que a nossa fala atinja todos eles de uma forma abrangente, né? É esse sentir aí. Mas eu não sou perfeito, eu não sou caridoso. Não, não somos, né? Mas a gente pode ir trabalhando alguns momentos, quando a gente está preparando, às vezes, a fala, a gente lembrar disso, né? A gente orar e pedir o nosso anjo da guarda para nos inspirar. Como que a gente pode fazer para ser esse canal do consolo que a doutrina proporciona, né? Esse canal que, que inspire a fé nas pessoas, a mesma fé que tem na gente, né? Esse que acho que é um grande desafio para nós. E fora tudo que nós já falamos, que é a capacidade do convivência, né? No dia a dia, né? Que no dia a dia a gente pode transbordar amor, transbordar ódio, transportar dissensão. A gente pode fazer muita coisa, né? O texto, né, Hernani? Pode colocar, Ramon. Soraya, você lê para a gente, por favor? Leio sim. Evangelização acima de tudo. Meus amigos, saudando o nosso irmão presente, bem como os demais companheiros da nossa caravana evangélica, faça-o na paz de Jesus, desejando-vos a sua luz santificadora. Nada mais útil do que o esforço na evangelização na atualidade, e é dentro dessa afirmação luminosa que precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar todos os nossos pensamentos e atitudes. As transições terríveis e amargas do século têm a sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. O trabalho secular de organizações das ciências positivas caminhou a par da estagnação dos princípios religiosos. Os absurdos contidos nas afirmações e negações de hoje são o coroamento da obra geral das ciências humanas, entre as quais, despojada de quase todos os seus aspectos magníficos da antiguidade, vive a filosofia dentro de um negativismo transcendente. E o que se evidencia nos amargurados dias que passam é que de um lado, a ciência que não sabe, e de outro, a religião que não pode. O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo esforço de renovação das consciências e dos corações à luz do Evangelho. Urge, pelos atos e pelos sofrimentos, subir um pouquinho, retirar da incompreensão e da má-fé todas as leis orgânicas do Código Divino e aplicá-las à vida comum. O vosso sacrifício, o vosso esforço executarão o trabalho regenerador, mas necessário é, não vos preocupeis com os imperativos do tempo, divino patrimônio da existência do Espírito. À força de exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras, conseguireis elevadas realizações que farão se transladem para as leis humanas, as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre. Esse é o grande problema dos tempos. Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo, e a questão sempre nova do Espiritismo é, acima de tudo, evangelizar, ainda mesmo com o sacrifício de outras atividades de ordem doutrinária. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria, e envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento.
O Evangelho, o trabalho incessante pela renovação do homem interior, devem constituir a nossa causa comum. Procuremos desenvolver nesse sentido todo o nosso esforço dentro da oficina de Ismael e teremos encontrado para a nossa atividade o setor de edificação sadia e duradoura. Que Jesus abençoe os labores do nosso amigo e dos seus companheiros, que com abnegação e renúncia lutam pela causa do glorioso anjo, servindo de instrumentos sinceros à orientação superior da sua casa, no Brasil, e à rogativa muito fervorosa do irmão e servo humilde Emmanuel. Nossa! Eu quase não consegui terminar de ler. Mensagem é linda, né? O Ismael aí, pessoal, quem não sabe, é o espírito protetor do Brasil, tá? Tá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito maravilhoso. Queria ouvir das professoras aí, ó, que são muitas, né? A Angélica, a Jo, a Meire, a Leite. Conta aí pra gente o que te emocionou. Soraya, conta aí, o que te tocou? Se eu conseguir falar, porque estou respirando aqui. Eu também sou professora, né? E eu tenho vivido momentos, assim, que tem me preocupado, né? E uma das coisas que mais mexeu comigo essa semana tem a ver com o que eu li, né? Esse momento, assim, às vezes eu me vejo tão envolvida nas questões técnicas, operacionais, né, que tomam muito tempo da gente, né? A burocracia. E eu vivi uma situação essa semana muito especial, assim, e que me fez refletir, assim, quanto do tempo que eu tenho que dedicar a isso, e de repente, sabe aquela coisa assim, de vez em quando você tem que deixar as tarefas de casa e se ligar a outras tarefas, né? A vida espiritual. E eu vi o quanto eu precisava estar perto deles, e eu acho que eu preciso estar mais perto, sabe? Assim, eu não sei explicar para vocês, mas é uma coisa que eu vivi essa semana e que me mostrou que o tempo que a gente está vivendo, ele está chamando a gente para outras tarefas. E as tarefas burocráticas, elas têm que ser secundárias, porque senão a gente não vai conseguir ajudar o quanto nós podemos ajudar, né? E aí, quando eu leio esse texto, parece que foi um chamado, assim, sabe? De novo, assim, para que realmente esse tempo a gente vai conseguir resolver o resto, sabe? Assim, eu acho que eu preciso assimilar isso. Vai dar tempo, eu sou muito aflita em deixar tudo em ordem, então eu pensei assim, eu preciso deixar isso porque eu senti o quanto era importante eu estar mais próxima, sabe? Assim, em tempo para as pessoas que me cercam. E quanto isso também é bom para mim, né? Porque é para os dois lados, né? Essa história de a gente evangeliza o tempo todo, realmente, isso é um fato. E eu acho que esse texto me mexeu demais comigo. É que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas foi uma coisa, assim, muito especial, mas que tem a ver com isso, assim. Eu vi pessoas requerendo a minha presença e eu não tinha percebido isso, sabe, assim. E vi que eu podia fazer ali alguma coisa, que eu estava, assim, tomada por outras atividades e sempre adiando, sabe? Eu acho que é isso, é um novo tempo, e eu acho que já tem um projeto, né, que eu venho adiando há muito tempo, e eu acho que está na hora desse projeto nascer mesmo. Eu acho que, e hoje meu evangelho, está me emocionando tudo isso, porque hoje também eu faço evangelho no lar todo domingo de manhã. Tinha tudo a ver também. Parece que as coisas vão juntando, né? Assim. E as respostas não chegam, Soraya, da maneira que a gente precisa, e sempre chegam quando a gente busca, né? Esse bater na porta é importante, porque mostra a nossa disponibilidade em receber do alto que a gente necessita, né? Eu comento muito que eu resolvi fazer pedagogia depois dos 50 anos, eu sempre fui apaixonada pela pedagogia. Quando eu era criança, meu sonho era ser professora. A minha primeira professora em Sacramento era uma mulher negra, linda, linda, e eu era apaixonada pela dona Selma, porque isso, gente, lá na década antes dos anos 80, então, quando eu me via nela, e aquele amor que ela tinha nos ensinar. Mas conforme a vida vai seguindo, a gente, né, tem esse curso,
da vida, então, agora que falta um semestre para me formar, até eu falei, estou até ausente das minhas tarefas aqui no NET, porque eu preciso entregar relatórios, são os documentos, né, que a gente tem, os protocolos, os papéis, os currículos que você tem que estar seguindo. Então, tinha relatório de estágio, tinha TCC, tinha muita coisa, tem meus filhos, até eu falei para minha filha, filha, a prioridade é vocês. Eu priorizo sempre vocês em primeiro plano. Até ela me puxou a orelha e falou, mãe, você deixa tudo para a última hora. Seu TCC você tem que entregar hoje, ainda não terminou de fazer o relatório, de formatar, porque você tem que mandar tudo formatado, tudo dentro de norma da BNT, e isso para mim é muito custoso, que eu falo, eu não sou da era da tecnologia, igual eles são, que tem muita facilidade. Enfim, aí até eu comentei, falei, o meu propósito em fazer pedagogia hoje é para transformar. Eu penso isso, porque se eu conseguir transformar uma vida, já valeu a pena, né? Lógico, eu vou ter que passar os conteúdos, eu vou ter que trabalhar em cima de um currículo, porém, eu não quero ver um coletivo, eu quero ver individualidades. Penso muito nisso. O que faz sentido na minha vida é isso, até eu coloquei no meu TCC. O que me move é isso, né? Fiz meu TCC em cima da a inclusão da criança com autismo na perspectiva da educação inclusiva, né? Porque é uma coisa que eu vivo que faz todo sentido para mim. Então, o que eu penso? É isso, né? Porque eu vivi uma situação também esta semana, que nós tivemos uma palestra lá na faculdade com uma pessoa, assim, a mais top das top em questão de educação pública. E entrou nesse assunto da educação inclusiva, né? Algo que eu vivo há 18 anos com a Clarinha. Foi para a escola regular, voltou para a PAI, né? Uma luta imensa. Aí ela falou assim, eu falei para ela que a educação inclusiva precisa caminhar junto com a saúde, porque o que acontece? Nossos filhos precisam de psicólogo, precisam de terapeuta ocupacional, precisam de nutricionista por conta da questão de restrição alimentar, precisa de um psicólogo. Aí ela falou assim, mãe, não estou falando que é o seu caso. Porém, os pais de criança com necessidades especiais pensam que o mundo gira em torno deles e do filho deles. Ela falou desse jeito para mim, não é seu caso. Aí, assim, eu até falei, gente, acho que eu fui tão incisiva na hora que eu falei com ela, porque é uma coisa que eu vivo. Ela não tem filho, né, com necessidades especiais. Então, eu falei, não, mãe, você sabe o que acontece? É que aí eles tinham colocado uma música lá, que fala que a música precisa ter força, é preciso ter raça, é preciso ter fé. Nós temos que ter tudo isso todo dia. Nós temos que matar um leão por dia para sobreviver com nossos filhos. Porque a minha filha não fala, a minha filha não tem cognitivo, ela não tem discernimento de nada. Então, eu sou a voz dela, eu sou os olhos dela, eu sou a vida dela. Hoje, eu me sinto assim nessa condição, né? Então, eu penso assim, que o olhar da pedagogia, no geral, né, esses teóricos com a Gleide estava falando, é isso mesmo, eles pensam que o meio que corrompe é a sociedade, é o capitalismo, mas nós temos que ver o indivíduo em si. Porque é o que faz diferença. E a gente pensa que nas escolas, gente, os professores fazem um trabalho hercúleo. Eu estou lá dentro, eu vejo. Eu vejo, é muito papel, é muita coisa, né? É muita coisa, é muito relatório, é muita coisa para entregar. E às vezes se perde essas minúcias que nós estamos formando pessoas, né? Espíritos nós estamos trabalhando. E os meninos, eu vejo assim que há uma carência desse contato, né? Desse acolhimento, né? E assim, eu fico pensando o quanto que nós podemos fazer para essa juventude, para essas crianças que estão aí, né? Para essas famílias que estão aí também, que estão gritando, pedindo ajuda, socorro, né? O nosso papel como espíritas, eu penso assim, é inspirar mesmo nesses grandes pedagogos que já existiram, né? Que estão aí, os seus ensinamentos, Pestalozzi, Allan Kardec, né? Rivaio, né? Antes de ser Allan Kardec, Maria Montessori, né? Gardner, que falava da pedagogia afetiva, né, do afeto. Então, eu penso em tudo isso, eu falo que, pois o meu TCC é isso que me move. E eu espero, assim, que, né, Deus me inspire cada dia mais para ser esse transformador, né? Que eu seja esse instrumento na mão de Deus para fazer algo diferente na vida desses meninos, né? Ô, Meire, deixa eu falar um pouquinho. A Soraya falando, você falando, eu lembrei. Eu tenho duas tias que uma já desencarnou recente, de câncer, e a outra está viva. Elas foram professores do Estado a vida toda. Trabalharam na coordenação,
E, assim, tem um lado, né, Soraya, que por mais que às vezes a pessoa ensine uma matéria técnica, se o coração dela tá cheio desse carinho, aí nós estamos falando dessa mesma evangelização, né, porque esse carinho maternal pedagógico, estou inventando um termo aqui, eu acho que ele ensina mais, né. Agora, tem uma coisa que eu sempre notei nas minhas tias. Eu sento para conversar com elas, elas sempre têm uma história para contar, de alunos e alunas que elas orientavam, as alunas vinham conversar com elas para pedir conselho, para contar experiências, assim, às vezes da adolescência, ou dificuldades em casa, e principalmente a minha tia Cida, que ela ainda está viva e tudo, ela é católica, nem é espírita, mas ela me conta cada coisa que eu olho e falo, tia do céu, que sabedoria, né, porque não dá para você falar de religião, mas ela arruma umas palavras lá que ela fala para esses adolescentes, e fala e bota eles no lugar, e fala com carinho, e eles não distanciam dela por causa disso. É um negócio que eu falo, que mágica que é essa aí? Porque se eu falasse, o cara ia olhar para mim e falar assim, ei, tio, sai para lá, e nunca mais voltava, né? E ela tá ali, dando aula, dando prova, dando nota baixa, se tiver que dar, dando bronca para ficar quieto, prestando atenção na aula, e professor de matemática, hein? E aí, é incrível, né? Então é lindo, assim, quando o pessoal fala que o professor tinha que ser o maior salário, eu acredito piamente. Um dia vai ser, né? Porque, por causa disso, né? As oportunidades de tocar na vida das pessoas, principalmente dos jovens, das crianças, né, que estão no início da vida, é muito grande, né? Muito lindo, legal que vocês trouxeram, né? Esses exemplos aí. Ramon, hoje eu acho que a gente vai ter que abrir as palavras mais para as mulheres, porque está muita sabedoria intuída aí, né? Deixa eu ver as outras duas professoras, a Jo e a Angélica. Jo, o que você fala sobre a leitura aí, sobre esse comentário da evangelização? Tudo maravilhoso, Hernani. Eu estou vendo que a gente está em muita sintonia, né? Realmente a espiritualidade nos preparou. E assim como a Soraya citou desse chamado que às vezes já estava vindo, mas que agora se tornou mais claro, né? Eu também senti essas coisas essa semana. Tomei algumas resoluções desde a semana passada, né? E muitas vezes com base, eu falo até em entrelinhas, né? Essa semana, por exemplo, tem uma conhecida que às vezes ela fala assim, meu familiar falou assim, vai no psiquiatra, e de repente ela fala assim, passou remédio ali na internet, eu não vou tomar isso não, e não sei o quê. Aí eu pensei assim, nossa, tem gente que dá vontade de bater, né? E aí fiquei refletindo sobre aquilo, e eu pensei nisso que, não sei, alguém citou aí, falou assim, acho que o Ramon citou, falou assim, às vezes eu não sei como falar com essas pessoas que parece que estão fechadas, né? A gente quer ter esse olhar de acolhimento, né? Esse amor que transborda, mas às vezes esse amor a gente quer ajudar e às vezes a gente não sabe como. Então eu pensei que às vezes esse acolhimento pode vir em forma, às vezes, só de ouvir ou só de, às vezes, até silenciar, mas eu pensei assim, ao invés de eu ficar brava ou às vezes não dar tanta atenção, eu estou pensando, da próxima vez eu vou falar para ela assim, por que eu posso te ajudar? Então, assim, muita coisa tem ficado clara, né? Eu também tenho essa paixão pela essa parte da educação que foi citada, né? Porque eu penso assim, Meire, que além dos alunos, assim, das crianças, né? Mesmo com necessidades especiais, tem também muitos alunos que muitas vezes não conseguem aprender até por falta de nutrientes no corpo, né? Assim, é só uma situação. E também eu vejo assim que a gente, ao evangelizar, é claro, a gente se evangeliza, aprende muito com as crianças, com os jovens, e também isso propaga na família. Então, realmente a palavra é amor, né? Obrigada, gente. Até falei muito. Nossa, que maravilha, Jo. Obrigado também pela sua colaboração. Muito bem.
Angélica, gostaria de fazer algum comentário? Vou fazer também. Eu estava observando o Ramon falando sobre a tia dele, e eu me vi na tia dele. Eu também sou professora do Estado, dou aula de língua portuguesa, no caso, e eu tenho uma paixão imensa. Eu comecei recentemente, eu dou aula apenas faz 2 anos, mas eu criei, não sei eu, mas eu criei um vínculo muito grande com os meus alunos. Eles confiam muito em mim, eles chegam em mim para conversar sobre tudo, 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 tudo. E eu estou sempre aberta, sabe, para conversar, para entender o que se passa, porque às vezes a gente olha uma pessoa, né, um adolescente, um jovem, e a gente não sabe o que tem por trás dele. A gente vê, às vezes, uma reação agressiva e não entende que tem muita coisa envolvida por trás, principalmente familiar. E nisso eu tento ser um pouco mãe. Eu não sou mãe, mas eu tento ser mãe deles. E eles confiam muito em mim, muito, muito, muito. A hora que você colocou aquele prodígio, né, do Emmanuel, eu tirei uma foto, porque eu amei. Eu falei, gente, olha que coisa incrível. Está escrito lá, né? O aprendiz perguntou ao orientador, instrutor, o que vem a ser um prodígio? O professor esclareceu. Geralmente, o prodígio nasce da paciência de alguém que gastou muito tempo da própria vida a fim de preparar-lhe a chegada. Eu achei lindo, porque quando a gente tem que lidar com o outro, a gente tem que ter muita paciência. A gente não sabe o que acontece na vida do outro. E ser professor é isso, ter paciência e lidar com as adversidades. Não é só o papel. Para mim, o papel é o de menos. Eu faço tudo que tem para fazer, mas lidar mesmo com esses jovens, para mim, é o meu maior desafio mesmo. E não é difícil, não. É até fácil, mas lidar com as histórias é um pouco triste, ao mesmo tempo é interessante, porque eles confiam na gente, né? É algo muito importante. Pelo menos para mim. Maravilha, Angélica. Muito, muito obrigado pela sua contribuição. Isso mesmo, a gente percebe que vocês estão tudo no caminho aí, gente, do Felipe, né? Trazendo aí um pouquinho do coração da palavra de Jesus para a vida de vocês. Vou ouvir a Gleide, depois quero ouvir o Iris também, o professor da vida aí. Falar para a Angélica. Angélica, ela ainda não é mãe, né? Angélica? Não sou mãe. Você não é mãe, né, Angélica? Não. Então eu vou te falar da teoria da educação, como pais e como professores, porque eu sou professora e sou mãe de 3 filhos. Quando essas teorias da igualdade fala que vai dar igualdade de oportunidades, etc., equidade, toda essa teoria ela é muito bonita. E ela pode ser praticada, e é praticada, principalmente pelos pais. Porque se eu tive 3 filhos, qual que é a igualdade que os pais têm que dar para os próprios filhos? Uma família da mesma faculdade, o mesmo plano de saúde, as mesmas oportunidades financeiras. A gente tem como pai, a gente não quer ser injusto, nem um pouco com os filhos. A gente fica se policiando, eu como tenho 3, será que eu dei igual para cada um? Eu dei as mesmas oportunidades, eu dei a mesma, etc. E agora eu já estou noutra fase, que os filhos já casaram e agora eles têm os filhos deles, os netos, né? Eu tenho agora os netos. Então, conversando com meus irmãos, que todos nós estamos nessa fase, eu falei, olha que engraçado. Dadas as mesmas oportunidades, cada filho da gente toma um rumo. Aí meu irmão fica bravo, porque ele quer continuar, como diz, gerenciando o futuro desses filhos, como se eles casaram, já criaram. Aí eu fico brava com meus irmãos. Eu peguei e falei assim, porque ele vem reclamando, fulano, eu dei uma faculdade para ela,
ela pegou, passou um concurso na Federal e largou por causa do menininho dela que nasceu, e o marido da minha sobrinha falou, não, você não dá conta de trabalhar fora e não sei o quê. E abriu uma escola para ela dentro, no quintal lá da própria casa, para que ela trabalhasse em casa, olhasse os filhos e trabalhasse ao mesmo tempo. E aí que está. Nós damos as mesmas oportunidades, mas depois cada filho, o espírito imortal, filho de Deus, não é nosso filho, ele não é nosso, primeiro ele é de Deus, ele é uma criatura, filho de Deus, e ele vai desenvolver as escolhas do espírito, o livre-arbítrio de cada um. E aí a gente tem que ter uma postura cada vez mais equilibrada. O Evangelho nos traz o equilíbrio em tudo. Então, é isso que você está... Qual a função do Evangelho? De bússola, de leme para a nossa vida. Então, quando você vê Soraya, que você falou que ficou descontrolada para saber, ou passou uma angústia, uma aflição, qual decisão tomar, fique tranquila. Sempre tome a orientação do Evangelho. Porque aí você abre o Evangelho, se concentre, porque o Evangelho é que vai te dar o equilíbrio da sua decisão. E você vai ter menos condições de errar, vendo e observando a atitude que você deve ter segundo o Evangelho. Então, essa, assim, eu quis abrir esse parênteses para dar para a Angélica uma visão de pais e professores na educação e na oportunidade. Como fazer? O resultado não poderá ser o mesmo, porque cada espírito vai desenvolver, porque senão eles pensam numa igualdade assim, vamos dar escola particular para todo mundo, que vai ser um espetáculo. Não é assim. Às vezes, um menino que estuda numa escola estadual, pública, até de péssima qualidade, ele sai um cientista, sai um grande médico, um grande advogado, etc. Então, não é tanto pelas coisas externas que eu entendo que o Espiritismo age. O Espiritismo age no nosso espírito, e concordo nele, na individualidade, e não no social, não no, vamos dizer assim, vai ter assim panaceias para resolver o problema social. Não vai haver. Legal, Gleide. Muito bom aí, Angélica. Ó, troca de experiências, tá vendo? Professora Gleide aí sabe muito. Estou absorvendo todas. Bom, agora eu quero ver os dois professores da vida aí, ó, o Iris e o professor Moore, e depois o Antônio Carlos. Ô, Iris, o que você fala sobre essa questão da evangelização? Eu falo para você continuar mandando as professoras falar, que tá muito bom ouvir todas, hein? Tá ótimo, estou aprendendo bastante. Não tem nada Demais, para né, Iris? tem para aprender bastante, tá muito bom, hein? Elas têm uma experiência, uma bagagem de vida aí que a gente ficaria horas aí ouvindo, né? É muito bom ouvir, viu? Bom, parece que a hora tá voando, né? Infelizmente. Legal, obrigado, Iris. Antônio, você que é o professor aí das professoras, o que você comenta sobre essa questão da evangelização? Espera aí um pouquinho, que eu apaguei aqui. Olha, enquanto vocês falavam, eu me lembrei, eu vou falar o contrário. Eu, como aluno, eu, como recebendo. Eu tive um professor no 4º ano, que eu tenho, até hoje eu lembro dos ensinamentos que ele deu. Eu nem sei que religião ele era. Acho que era católico. Eu sou João Madureira.
já desencarnou, né? Mas ele, assim, além do conteúdo programático da matéria em si, ele dava muitas orientações que ficaram para a vida toda. Então, a função daquele que... Porque o professor, sem ser um evangelizador de religião, ele também toca, ele também sensibiliza, né, quando ele tem esse sentimento, esse amor. Ele também evangeliza. É isso que eu queria dizer. Ele também evangeliza. Ele é um evangelizador nato. Então, eu quero reverenciar aqui o seu João Madureira por tudo que ele nos orientou. Olha, e eram coisinhas simples, boas maneiras, né? Como você se comportar em determinado lugar. Então, aquilo foi uma formação. É muito legal isso, né? E natural, né, Antônio? Parece que é natural, aí a pessoa já vai trabalhando e passando tudo isso aí de uma forma natural, né? Ele não era assim, piegas, não tinha nenhum... Ele falava isso aí com muita tranquilidade. Maravilha. Autoridade moral. É. Então, Pessoal, o que eu pode tenho falar. que falar é isso, eu como aluno. Eu recebendo. A Soraya falou uma coisa interessante, que eu vou abrir um parêntese para fazer um comentário, e que o texto diz também aqui, até vou voltar no texto aqui, ver se eu acho ele aqui, que fala assim, ó: a alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e envenenando pelo pensamento moderno o cérebro nas suas funções culturais. Precisa ser substituído pelo coração, pela educação e pelo sentimento. A hora que a Soraya estava falando, não sei se a questão dela, qual era, ela não entrou em detalhes, né, e é normal, mas na vida a gente fica muito preso a essas questões técnicas mesmo, e eu penso muito nisso. Então, eu vou contar um negócio rapidinho que me aconteceu na minha vida, até falando, a Meire, na palestra dela lá no Luz e Amor, ela fez um relato da vida dela, eu achei muito interessante, que ela falou assim, que não era um testemunho para se promover, né, mas sim para contextualizar. Então, isso que eu vou falar, não é para me promover, não, mas aconteceu comigo e eu achei interessante. E foi um momento assim que eu achei que foi um feeling que Deus conseguiu dar uma luzinha, eu consegui captar e consegui colocar na minha vida, fez a diferença. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, assim como na nossa vida, a gente tem que seguir algumas regras, né? Então, no nosso trabalho a gente tem horário, vocês professores têm hora para começar, hora para terminar, vocês têm que passar a grade. No meu trabalho, da mesma forma, do Ramon, de todo mundo aí. No meu trabalho, eu estava num dia que ia ter uma audiência, a juíza ia ouvir umas testemunhas. Eram 3 testemunhas de cada lado. Já tinha passado a oportunidade da audiência de conciliação, que tinha ficado para trás, eles não conseguiram conciliar. Aí chegou nessa audiência para ouvir a testemunha, era a última audiência do dia. Aí eu cheguei para a juíza e falei, ó, as 2 partes já estão presentes lá dentro da sala da audiência. A hora que a doutora quiser entrar para começar, para ouvir as testemunhas, né? Ela me disse assim, ó, eu tô com uma pessoa que vai chegar agora, eu vou atrasar um pouquinho, conversa com eles lá, vê se eles não querem fazer um acordo. Aí eu peguei, dei uma olhada na pauta e eu vi que o sobrenome era igual. Aí eu peguei e antes de começar, né, eu falei, ó, a juíza vai atrasar um pouquinho, parece que eu vi que vocês têm um sobrenome igual, vocês são parentes, né? Aí eles de cara amarrada fizeram só assim, né? Ué, que estranho, né?
Como era a última audiência do dia, não tinha outra, eu falei, mas parente, né? O problema era o seguinte, eles estavam querendo, tiveram uma discussão, um chutou o carro do outro, amassou. Pelo fato de ter chutado o carro de um, aí deu uma discussão, bateu o braço no óculos do outro, quebrou o óculos. Então, um queria o conserto do carro, o outro queria o conserto do óculos. Eu já tinha dado uma lida antes no processo, né? Aí eu peguei e falei, gente, parente, um valor baixo, parece que era coisa de R$800, que eles queriam mais dando moral. Aí tinha muito estagiário dentro da sala, eu falei, eu vou fazer um negócio diferente hoje. Peguei e falei assim, meus estagiários, queria que vocês saíssem todos da sala. Aí saíram todo mundo. Aí peguei e falei, era um mais velho, uma pessoa de uma meia idade, de uns 50 anos, e outro de uns 30, mais ou menos. Peguei e falei pro mais novo, assim, eu vou pedir para você sair da sala rapidinho, daqui a pouco você volta, tá? Mas não pode conversar com as testemunhas lá fora. Aí fiquei só eu e a pessoa mais velha. Aí eu falei para ele, mas vocês são parentes? O que vocês são? Ele falou, não, é meu sobrinho, né? Nós estávamos numa festa, teve uma discussão, tal. Eu falei, como que é a história da vida de vocês? Ele falou, a gente é filho da minha irmã, né? A gente teve um bom relacionamento, mas esse dia a gente tinha tomado uma cervejinha, tal, tal. Eu falei, não, vamos largar a mão disso, né? Vocês tiveram uma história legal. Eu vou conversar com ele pessoalmente, depois eu vou conversar com vocês dois juntos. Pode ser? Ele falou, pode. Aí pedi para ele sair da sala, conversei só com o rapaz. Falei, vocês são parentes, como que é a história de vocês, né? Não, é meu tio, ele que me ensinou a dirigir, a gente sempre teve um bom relacionamento e tal. Falei, vamos acabar com essa história, né? Parece que vocês têm um carinho entre um e outro, né? Ele falou, não sei. Falei, não, então tá, vamos conversar os dois juntos. Trouxe os dois para a sala de novo, conversei com os dois, né? E toquei no lado sentimental. Falei, vocês são tio e sobrinho, vocês tiveram uma história legal, aconteceu aí um probleminha na vida de vocês, vamos acabar com essa história, vamos seguir a vida, vocês são pessoas de bem, né? O que vocês acham, né? Você abre mão do óculos que você teve o prejuízo, você abre a mão do prejuízo no seu carro e cada um arca com o seu prejuízo, o que vocês acham? Aí eu olhei para o mais velho, ele falou assim, tudo bem. Aí eu olhei para o mais novo, ele, tá bom, pode ser. Falei, então agora ninguém mais conversa, porque eu vou lá fazer o termo da audiência. Porque se eu deixar eles conversar, eles podiam discutir de novo. Aí fui lá, fiz o termo. A hora que eu estava fazendo um termo, eu peguei e falei assim, eu acabei o termo aqui. Eu queria pedir um negócio para vocês. O que vocês acham de vocês se dar a mão entre vocês dois e dar um aperto de mão, selar esse problema que aconteceu aí, né? Aí eles falaram assim, pode ser. Aí eles se levantaram, deram a mão para o outro. Aí, a hora que eles deram a mão, eles não aguentaram, abraçaram e começaram a chorar. E choraram e saíram junto. Então, a gente vê assim, o tanto que um detalhe pode mudar tudo, né? E é isso, pessoal. Que prodígio, hein, Hernani? É a hora em que até todos tem que ser Esse é o verdadeiro prodígio. É a hora que a gente perceber esses momentos, né? Em que houve uma oportunidade em que você deixou a técnica de lado e colocou aquilo que estava transbordando dentro de você, né? Que era o amor. Foi por isso que deu certo. Porque a gente tem que pensar que o que nos une é muito maior do que o que separa, né? Ainda mais uma família, né? As memórias afetivas, o crescimento junto, né? E é o que está faltando hoje em dia para todos nós, é esse sentimento mesmo, né? Não é a pieguice, não, gente. O mundo precisa de amor, né? Nós todos precisamos de amor, todos nós estamos carentes desse amor, né? Às vezes eu também, algumas situações em relação ao pai dos meus filhos, eu sou muito criticada, porque eu não entro em embate, eu não entro em contenda, né? Não é promoção também, mas assim, as pessoas acham que tudo tem que ser na força, e não é, né? Se a gente está dentro do caminho do evangelho, Jesus nos pede uma proposta diferente para a nossa vida, né? E é isso que vai transformar a humanidade, né? E como Deus encaminha as coisas, assim, às vezes tudo para a gente despertar. Tudo deu errado, né? O juiz não podia entrar na sala naquele momento, eu vi o sobrenome. Então, assim,
apesar das nossas imperfeições, às vezes Deus dá uns toques e que às vezes a gente tem que quebrar os protocolos um pouquinho para que tudo dê certo. E às vezes a gente fica tão imbuído na agitação do dia a dia e não consegue perceber alguns momentos que a gente pode fazer a diferença. Então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o Ramon para ele... Lindo mesmo. Você agiu como um apóstolo. Nesse momento, acho que foi, viu, Tony? Muito bom, muito bom. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo, né? Reunião linda, muito aprendizado, muita emoção, né? Você faz a prece, Ramon? Oi. Eu vim aqui para ver vocês, só para te ver. Eu vi essa história linda e convocar todo mundo para o dia 24 de dezembro, às 18 horas, no Judas Iscariotes, ver um lindo espetáculo sobre Jesus. Hoje eu vi que ficou bonito. Mas, Claudinha. Mais uma garota propaganda, mais um bajá aqui, ó. Jabá. Nossa, não tá bonito, Cláudia? Hoje eu falei, gente, agora o negócio virou bonito. Cláudia declamou. Tá? Como diz o Carlos Gimenez. Um beijo, gente. Obrigado. Vamos agradecer, Jesus. Jesus, só temos a agradecer por esses momentos, essas oportunidades nas nossas vidas, de abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, de sensibilizar o nosso coração. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Ficamos imaginando há quantos séculos o Senhor aguardava para que nós estivéssemos aqui bem dispostos para assimilar tudo que o Senhor nos deixou há tanto tempo. E com o coração cheio de alegria, nós te agradecemos por isso. Pedindo que o Senhor nos fortaleça para que a gente não desvie no caminho, para que a gente continue cada vez mais. Porque hoje nós sabemos que essa é a única fonte de felicidade verdadeira, a única fonte de paz, de saúde, de evolução. Ilumina os nossos passos, Senhor, nosso verbo, todas as palavras que a gente disser, nosso olhar, possa ser um olhar fraterno, um olhar de compreensão, um olhar de acolhimento, mostrando para todos que nos cercam o grande convite que essa era nova está fazendo. Para todos nós, irmãos, em humanidade. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.